Bora conversar sobre um dos livros que mais deram o que falar nos últimos anos. 12 Regras para a Vida, do Jordan B. Peterson. A promessa dele é bem forte, viu? Um guia, um conjunto de princípios para a gente conseguir navegar nesse caos que, vamos combinar, muitas vezes parece tomar conta da nossa vida. Ok, vamos começar pelo começo. O livro já parte de uma premissa que, olha, todo mundo se identifica. Aquela sensação de que a vida tem sofrimento, tem desordem e que isso é meio que uma constante. A grande pergunta que fica no ar é: como é que se encontra um caminho com sentido no meio disso tudo? Mas para a gente entender as regras, primeiro a gente precisa saber quem é o cara por trás delas. Jordan Peterson não é um guru de autoajuda qualquer, não. Ele é um psicólogo clínico, um professor que virou uma figura mundial por conseguir conectar umas ideias bem complexas de um jeito único. O cara tem uma bagagem acadêmica bem pesada, sabe? Mas o que fez ele estourar de verdade foi essa habilidade de trazer pro povão umas discussões super profundas, misturando psicologia, mitologia, filosofia. E as ideias dele sobre responsabilidade pessoal e a busca por um sentido maior, nossa, isso ressoou com milhões de pessoas. É a prova de que existe uma sede por esse tipo de orientação. Bom, a filosofia inteira do livro se apoia em uma ideia central, a de que a nossa realidade é composta por uma dualidade. É tipo uma dança constante entre duas forças gigantes que moldam a nossa experiência de vida. De um lado a gente tem a ordem. Pensa nela como a estrutura, a segurança, tudo aquilo que é previsível que a gente conhece. Do outro lado, o caos, o desconhecido, o potencial, o lugar de onde vêm as coisas novas, mas também onde moram as crises. E o pulo do gato é entender que um não é bom e o outro ruim. Os dois são, absolutamente essenciais para a vida. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. A vida com mais sentido não está nem totalmente segura na ordem, nem completamente perdida no caos. Ela acontece no caminho, sabe? Nessa linha bem fininha entre os dois. É como ter um pé fincado na segurança do que a gente já domina e o outro se aventurando naquilo que a gente ainda está descobrindo. E essa frase resume perfeitamente o porquê de tudo isso importar. É nesse equilíbrio delicado, nessa fronteira entre o que é conhecido e o que é desconhecido, que a gente encontra um propósito profundo, um sentido que dá força para a gente encarar o sofrimento que, querendo ou não, faz parte da vida. Ok, agora que a gente entendeu essa base, essa filosofia, vamos ver como as 12 regras funcionam na prática. Elas não são mandamentos de faça isso ou aquilo. Pense nelas mais como ferramentas para ajudar a gente a caminhar nessa fronteira aí entre a ordem e o caos. Vamos começar pela primeiríssima regra, que talvez seja a mais famosa e mais simbólica de todas. A regra é essa: costas eretas, ombros para trás. Parece só um conselho físico, né? Mas a profundidade disso é totalmente simbólica, é psicológica. O que isso quer dizer, na real, é que essa postura física reflete uma postura mental. É sobre encarar os desafios da vida de peito aberto, voluntariamente. É sobre aceitar o fardo de existir com coragem, em vez de se curvar para ele. Essa atitude por si só já nos deixa mais resilientes e manda um sinal para o mundo e para nós mesmos de que estamos prontos para o que der e vier. Agora, vamos pular para outra regra que é fundamental. Ela foca na responsabilidade pessoal de um jeito bem direto, que para alguns pode até ser um pouco desconfortável. A regra 6 é uma pancada. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. É uma frase poderosa que vira o espelho para a gente antes de apontá-lo para os outros. A mensagem aqui é claríssima. A transformação começa no nosso universo imediato. Antes de tentar consertar os grandes problemas do mundo, o desafio é assumir a responsa pela própria vida. Arrumar o quarto, organizar as finanças, consertar os relacionamentos quebrados. A ordem, segundo a lógica do livro, começa de dentro para fora. E agora há uma regra que funciona quase como uma bússola moral, que guia as nossas escolhas. A 7ª regra orienta a gente a buscar o que é significativo, não o que é conveniente. E isso coloca a gente diante de uma escolha fundamental que aparece em cada decisão que tomamos. O caminho da conveniência é o do ganho imediato, sabe? Das mentirinhas que facilitam a vida, de evitar o que é difícil. Já o caminho do significado, esse envolve assumir responsabilidades, falar a verdade, adiar a recompensa em nome de um bem maior. E é isso que, no fim das contas, constrói uma vida que aguenta as pancadas. E se a gente pudesse resumir a essência de todas essas 12 regras em um único conceito, sem a menor sombra de dúvida, seria este aqui. É isso, esse é o coração do livro. A citação diz tudo. A principal regra é que se deve assumir a responsabilidade pela própria vida. Ponto final. Mais do que qualquer outra coisa, a mensagem é um chamado radical para a autonomia, para a ação individual. E aqui todas as peças se encaixam. A vida envolve sofrimento. Isso é um fato.
Mas o antídoto para esse sofrimento não é a felicidade fácil, e sim o sentido. E esse sentido, como a gente viu, nasce da decisão voluntária de assumir a responsabilidade pela própria existência. E para a gente fechar, fica a reflexão: em que área da vida uma pessoa pode estar apegada demais à ordem, com medo de crescer? Ou, pelo contrário, onde é que o caos tomou conta e um pouquinho mais de estrutura poderia trazer sentido? Encontrar essa fronteira, talvez esse seja o primeiro passo no caminho de cada um.